Olá a todos! Vamos para a nossa segunda aula de topografia, onde o tópico a ser abordado são as curvas de nível. Já nesse primeiro slide você vê na imagem esquerda as curvas de nível representadas em cima de uma imagem. Do lado direito você vê a segunda figura, onde na parte superior existe o esboço do perfil do terreno e na parte inferior as curvas de nível são representadas. É importante saber que uma curva de nível é uma isolinha, ou seja, uma linha desenhada em planta representando uma sequência de pontos com o mesmo valor altimétrico. As curvas de nível são representadas com valores inteiros de altimetria, e a ordem dos valores das curvas de nível indica se elas representam uma elevação ou uma depressão. Mais à frente, nós teremos algumas figuras que representam essas características relacionadas às curvas de nível. Mais algumas características a respeito de curvas de nível. Toda curva de nível deve se fechar em si mesma, embora isso muitas vezes ocorra fora da planta topográfica em que ela está desenhada. A distância horizontal entre duas curvas de nível indica a taxa de declividade do terreno. Maior espaçamento indica menor declividade e vice-versa. E por último, duas curvas de nível nunca se encontram. Veja nessa figura algumas das características que nós comentamos nos slides anteriores. A primeira delas é a isolinha. Perceba que todos os pontos pertencentes a essa linha possuem a mesma altimetria. A outra característica é a região de depressão. Veja que se olharmos da esquerda para a direita, nós começamos na região assinalada com 1050 metros, depois passamos para 1040, 1010, temos também 990, 950 metros e assim sucessivamente. Nessa imagem agora, temos mais duas características relevantes em relação às curvas de nível. Veja que a primeira característica mostra que o maior espaçamento entre as curvas de nível indica a menor declividade do terreno. E a segunda característica indica que o menor espaçamento entre as curvas de nível indica a maior declividade do terreno. Observe com atenção as cotas apresentadas nessa imagem em relação aos itens que foram destacados e tire as suas conclusões. Para a determinação e traçado da curva de nível, podemos utilizar dois métodos: o método da interpolação gráfica, ou simplesmente método gráfico, e o método da interpolação numérica, ou simplesmente método analítico. Para a apresentação dos métodos, vamos utilizar o terreno apresentado ao lado, sob a forma de várias quadrículas. Cada vértice tem o seu valor de cota mostrado na figura. E o lado de cada quadrícula tem o valor de 20 metros. A ideia é calcular todos os valores de cotas inteiras e depois uni-los com linhas, ou seja, as isolinhas que já comentamos nos slides anteriores. Vamos apresentar agora como esses métodos funcionam, começando pelo método gráfico. Mas tenha em mente que esses métodos consistem em determinar, entre dois pontos de cotas fracionárias, o ponto de cota inteira entre eles, se essa cota inteira existir. Leia atentamente a descrição apresentada abaixo e verifique a aplicação do método no próximo slide. Para apresentar o método gráfico, vamos pegar a primeira quadrícula, cujo alinhamento está entre as cotas de 36,30 e 34,80 metros. Note que entre esses dois vértices há duas cotas inteiras, a de 36 e a de 35 metros. Assim, vamos determinar a posição delas aplicando o método duas vezes. Para a cota de 36 metros, percebe-se que o primeiro vértice está a 0,30 metros acima. Assim, marcamos esse valor no sentido positivo do eixo.
Por sua vez, o segundo vértice está 1,20 metros abaixo da cota 36. Assim, no segundo vértice, marcamos esse valor no sentido negativo do eixo. A partir desses dois novos pontos marcados, fazemos a união entre eles por meio de uma reta. Onde essa reta cruzar o alinhamento será a posição da cota 36. Veja a figura que ilustra o método que acabamos de descrever. O mesmo processo deve ser repetido para essa quadrícula para encontrarmos a posição do ponto de cota 35 metros. A partir desse momento, será necessário repetir todo o processo para todas as quadrículas, sempre calculando as cotas inteiras. Após todas as cotas inteiras calculadas, os pontos de mesma cota devem ser unidos por uma linha suave. Essa quadrícula que foi utilizada como estudo de caso, ela está disponibilizada no ambiente Moodle em formato de um arquivo PDF. A nossa sugestão é que você faça esse exercício proposto, encontrando todas as curvas de nível de cotas inteiras e aplicando o método gráfico. Ao terminar esse exercício, compare a sua resposta com o gabarito disponibilizado ao lado. Vamos agora verificar o funcionamento do método da interpolação numérica, ou seja, o método analítico. Esse método trabalha com semelhança de triângulos. O que nós vamos determinar é a posição da cota inteira. Então veja que pela figura, x mais y é igual a d maiúsculo. Fazendo a semelhança dos triângulos, nós temos que o valor que passa está para x, assim como o valor que passa mais o valor que falta está para d maiúsculo. Veja que aplicando esse método analítico para o alinhamento que está entre 36,30 metros e 34,80 metros, nós determinamos que o x tem o valor de 4 metros para a cota inteira 36. Assim, esse processo deve ser repetido para todas as cotas inteiras de todas as quadrículas do terreno apresentado como estudo de caso. Viu como é fácil? Agora você deve fazer o exercício proposto no Moodle. Cálculo da curva de nível pelo método analítico. Ah, não se esqueça, observe com atenção a data final de entrega do exercício. Mas não terminou não. Ainda temos mais 2 slides nessa apresentação que ilustram a aplicação das curvas de nível. Esse primeiro slide fala sobre as vantagens de plantio de uma cultura acompanhando as curvas de nível. Esse segundo slide fala sobre a inteligência dos animais. Agora acabou! Espero que você tenha uma boa semana, fazendo todas as tarefas que são propostas para você. Tome cuidado, cuide-se e na próxima aula conversamos novamente. Tchau, até breve.